Vamos. Então, esses são os principais efeitos adversos, né, em relação à anfotericina B, que eu estava colocando para vocês, né? Então, aqui a gente fecha em relação a ela os seus principais pontos, né? Lembrando que depois a gente ainda vai conversar mais sobre esses medicamentos. Aqui é uma forma de direcionar um pouco vocês aí do que vocês precisam estar estudando. A nistatina também é um poliênico, né? Ela também entra dentro da mesma classe, tá? Ela tem uma estrutura química um pouco diferente, mas mecanização bastante similar, características físico-químicas bem peculiares também. Um medicamento de valor agregado baixo, um medicamento barato, né? E ela é bastante utilizada como solução para uso oral, né? Principalmente para o famoso sapinho, né? Para aquela cândida que normalmente de região oral, orofaringe, tá? E bastante utilizado também em creme vaginal. Hoje também se tem um bom emprego da nistatina, né, para prevenção e tratamento de assaduras, né, em bebês, né, na pediatria aí, neonatologia recém-nascido, né, que usam fraldas e aí para prevenir assaduras, né, ela com óxido de zinco, né, nistatina mais óxido de zinco, tanto para tratamento como prevenção de assadura, né, se usa bastante nistatina, tá? Ela é um antifúngico macrolídeo poliênico, como o próprio anfotericina B que a gente acabou de falar, né, semelhante estruturalmente e mecanização a ela. Não é absorvida através da membrana. Professor, mas o senhor acabou de falar que é usado para uso oral, mas uso oral tópico, né, para afecções ali superficiais de mucosa, né, não para absorção sistêmica, que ela não tem. Normalmente ela é utilizada e fica limitada para membranas e mucosa e trato gastrointestinal, parte mais superior. Não muito utilizado para trato gastrointestinal, parte inferior não, mas mais esôfago mesmo, né? Dificilmente você vai tratar, porque se a infecção fúngica estiver mais sistêmica, alojada, né, a gente precisa utilizar um antifúngico de ação sistêmica e não é o caso da nistatina. Mecanismo de ação, como eu falei, né, ele fica dentro dos poliênicos, então bastante idêntico do que nós tínhamos conversado da anfotericina B, né, mecanismo de ação similar, formando aquele poro ali na membrana, né, e interferindo aí no processo de desequilíbrio eletrolítico e também desequilíbrio hídrico, né. Professor, se você for colocar qual a diferença da anfotericina B para a nistatina, é mais indicação clínica em razão das formas farmacêuticas de apresentação. A nistatina é mais utilizada para infecções fúngicas vaginais e infecções fúngicas tópicas. Já a anfotericina B é utilizado mais para ação sistêmica. Essa é a grande diferença mais. Em relação às apresentações que a indústria farmacêutica tem hoje, né, aí para a parte clínica de prescrição, tá? Mas o restante, elas são extremamente similares, estão dentro do mesmo grupo. Agora aqui sim, um novo fármaco, né, a griselfuvina, né, um novo mecanismo de ação, né, tem uma ação diferente. A griselfuvina, ela não age como os poliênicos sobre a membrana, né, ali sobre a interferência sobre a membrana, o arranjo da membrana da célula, e sim ela vai inibir os microtúbulos ali presentes no citoesqueleto da célula fúngica, né? E consequentemente vai prejudicar, né, o arranjo do fuso mitótico. Nós sabemos que para que ocorra, né, a mitose, precisa haver aquele fuso, né, e aí microtúbulos, centríolos vão fazer todo aquele arraste, e aí depois ocorre o processo de divisão celular, onde uma única célula mãe vai formar duas células filhas, né, e aí com o mesmo material, carga de material genético. Mas para isso precisa haver esse fuso e essa separação, né, de toda a parte de organelas, de material genético para as duas células. Se isso não acontece, né, isso prejudica o processo de divisão celular, consequentemente a proliferação do fungo, né, o avanço da patogenicidade dele. Lembrando que eu acho que vocês já estudaram fungos, né? Normalmente muitos deles se comportam como hifas, né? E pseudo-hifas, elas precisam brotar, né? Elas precisam fazer brotamento, que é essa divisão celular. Se isso não acontece, né, ela perde aí a sua característica patogênica. Portanto, Oi, pois não?
Ele é macrolídeo poliênico? Não, não. A griseofulvina, ela é nós falamos que ela é um grupo fora parte, né? Ela sai desses, ela normalmente ela fica um fármaco isolado dos demais, né? Ela não entra, ela não entra nos azóis, ela não entra nos poliênicos, ela é um grupo fora parte de medicamento. Ela realmente é isolada. Quando você pegar lá no livro, você vai ver ela sempre isolada. Ok. Tá? Portanto, uma manifestação morfológica notável da ação da griseofulvina consiste na produção de células multinucleadas, visto que o fármaco inibe a mitose do fungo, né? Além da sua ligação também à tubulina, a griseofulvina também interage com a proteína associada aos microtúbulos, né? Então, ela interfere estritamente sobre o fuso mitótico, interferindo sobre o processo de divisão celular, né? Então, ela age sobre divisão celular. E aqui só mostrando, né, toda a parte do fuso, né, lembrando que o fuso mitótico é extremamente importante, processo de divisão, né, ela vai impedir com que ocorra a mitose, né, ela desfaz o processo do fuso e, consequentemente, ela vai interferir aí com que esse fungo sofra o processo de divisão celular. É um medicamento hoje não é tanto utilizado, não é um fármaco rotineiramente utilizado. Ele tem uma boa perfusão até para tratar onicomicose, né? Um medicamento que ele tem uma boa perfusão na parte de queratina ali do tecido da unha, mas assim, não é um medicamento tão comumente prescrito, né? Mas, na verdade, quando nós vamos falar de antifúngicos, os azóis, gente, eles são os grandes campeões. Os azóis, assim, falou em antifúngicos, são os azóis. Então, eles são os grandes prescritos. São azóis, depois a nistatina, como poliênico, né? Aí a anfotericina B não é muito usada e as equinocandinas são reserva terapêutica. Então, assim, a grande maioria dos antifúngicos prescritos estão dentro do grupo dos azóis. Os azóis é um grupo gigante de medicamentos e a maioria dos prescritos estão ali incorporados dentro dos azóis. Aqui alguns pontos importantes, elas conseguem acumular em células precursores de queratina, como eu falei para vocês, então elas conseguem, tanto parte de pele, né, couro cabeludo, unhas, conseguem ter uma boa ação, principalmente para os dermatófitos. Na maioria das situações, ela tem uma ação, né, fungistática, porque ela impede crescimento, não é efetiva contra leveduras e contra fungos dimórficos, né, mas ela tem uma maior efetividade não sobre leveduras, mas sim sobre hifas, né, principalmente hifas em brotamento, e o uso terapêutico da griseofulvina oral, ele é limitado, né? Então, aqui alguns pontos importantes em relação, né, à griseofulvina. Professor, via de administração, a griseofulvina ela pode ser administrada oral, porém a absorção dela é bem limitada oralmente, pode ser administrada de forma tópica, né? Ela é pouco hidrossolúvel e a absorção varia com o tipo de preparação, em particular também com o tamanho da partícula. Ela é um indutor, né, das enzimas do citocromo P450 e causa várias interações farmacológicas clinicamente importantes. Esse é o grande problema dos antifúngicos, né? Os antifúngicos em si, principalmente os azóis, o grande problema deles é, né, a ação sobre as enzimas do citocromo P450. Seja promovendo indução, seja promovendo inibição. Então, esse é o grande problema, essa é a grande situação. Porque se um fármaco desse ele é um potente indutor, né, das enzimas do citocromo P450, ele vai interferir no metabolismo de outros fármacos, né? Vai aumentar a quantidade de enzimas, vai acelerar o metabolismo de outros medicamentos. Então, esse sempre é um ponto a sempre levar em consideração, avaliar, para você não perder biodisponibilidade de outros medicamentos que você está utilizando, certo? Efeitos adversos, alterações gastrointestinais, cefaleia, fotossensibilidade e hipersensibilidade, principalmente pacientes que têm hipersensibilidade a componentes da formulação, né, aí precisa trocar, né, a classe. Mas, em relação aos antifúngicos, sempre o grande problema está muito relacionado a questões de interações, principalmente a nível de biotransformação em função da CYP, né, do citocromo P450. Hoje, o nosso último grupo que nós vamos conversar aqui hoje, para a gente finalizar, as equinocandinas, né? As equinocandinas são fármacos que eu coloco eles assim como uma reserva terapêutica, né?
Como nós temos dentro dos antibióticos fármacos que a gente utiliza só quando outros não têm resultado, exemplo, os glicopeptídeos, né, também a gente utiliza normalmente os carbapenêmicos, né, a gente ainda tem eles como reserva terapêutica, como foi também hoje ainda as cefalosporinas de 5ª geração e até as de 4ª geração também, que são reserva, tá? Dentro dos antifúngicos nós temos as equinocandinas como essa reserva. São medicamentos estritamente caros, depois vocês podem até dar uma olhada, é interessante olhar essa parte de farmacoeconomia, né, porque você vai prescrever, tem que saber se o paciente vai ter acesso ou não a esse medicamento. São medicamentos caros, medicamentos extremamente, né, para uso hospitalar, são medicamentos que não vão estar dentro de protocolos de uso clínico, então, assim, são exceções à regra, são fármacos que, se você prescrever, você vai ter que justificar a prescrição, né, que você já utilizou outros medicamentos e não trouxe resultado, porque são medicamentos extremamente caros, né. Elas compõem um anel de 6 aminoácidos ligados a uma cadeia lateral lipofílica. Todos os fármacos desse grupo estão baseados na estrutura da equinocandina B, que é encontrado naturalmente, né, nos aspergillus nidulans, né? Então, ele é um medicamento assim, extremamente interessante, né, mas para uso mais para infecções refratárias. A ação dele é muito parecida com as ações proporcionadas pelos azóis, né, porque vai mexer na estrutura ali, né, em relação à parede, né, da célula fúngica, né. Os azóis mexem na membrana, né, em si, né, conseguem interferir sobre a membrana na parte dos ergosteróis, e as equinocandinas conseguem mexer na parede, interferindo no 1, 2, 3 beta-glicano, né. Quando ele interfere nesse beta-glicano, o que vai acontecer? O beta-glicano ele é responsável pelo arranjo da parede da célula fúngica. É a mesma coisa quando a gente for ver as penicilinas, né, e a ação delas sobre as bactérias também está relacionado sobre o arranjo da parede bacteriana. Então, aqui as equinocandinas interferem sobre o arranjo da parede da célula fúngica, né? Então, interferindo nesse polímero de glicose, que é um 3-beta-glicano, né, consequentemente, vai interferir na estrutura, né, e na manutenção da parede celular fúngica, e ela é responsável por toda a defesa e controle, né, do que entra e o que sai na célula fúngica, e vai interferir, óbvio, né, no processo de manutenção de todo o equilíbrio osmótico da célula, né? Então, consequentemente, você leva a lise celular. Ele possui uma ação fungicida, né, porque ele vai realmente eliminar, né, o micro-organismo, vai eliminar a célula fúngica, né, e hoje, como eu coloquei para vocês, é uma reserva terapêutica. Entra dentro das reservas terapêuticas, é um medicamento aí que fica normalmente ali acondicionado para utilização só quando realmente uma infecção muito resistente, e aí o médico prescreve, é avaliado e é dispensado, tá? Lá no hospital de base nós temos, né, esses medicamentos, mas para esse tipo de uso, como eu falei para vocês, medicamento dependendo, acho que hoje a caspofungina, hoje dependendo do tratamento, sai em torno de 2, 3 mil reais, medicamento bastante caro. E aqui mostrando de forma mais ampla, né, lá o mecanismo de ação. Aqui o beta-1,3-glicano, o fármaco consegue interferir, né, nesse processo de arranjo, interferindo nesse arranjo da parede, né, celular fúngica, né, consequentemente interferindo nesse equilíbrio de proteção e controle da célula, né, levando à morte celular. Da mesma forma que eu falei para vocês, né, que os azóis conseguem interferir aqui nos ergosteróides presentes na membrana, né? Então, são medicamentos que interferem sobre estrutura de parede ou estrutura de membrana, tá? Em relação à via de administração, eles são muito usados para infecções, como eu falei, refratárias. Isso aqui a gente não pode esquecer, né? Exemplo, por cândida ou por aspergilo, né? As aspergiloses, né? Principalmente em UTI, paciente imunocomprometido, tá? As aspergiloses, o medicamento é bastante utilizado. Baixa taxa de absorção oral, sendo utilizado de forma parenteral de uma vez ao dia, né? Efeitos adversos: náusea, né? Emese, diarreia e exantema cutâneo. Esses são os principais
efeitos adversos, tá? Principais efeitos adversos. Então, são medicamentos para utilização em infecções refratárias, infecções recorrentes, uma reserva terapêutica que nós temos hoje da classe dos antifúngicos. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, existem já vários fungos mais resistentes, que muitas vezes você entra lá com poliênico, você não tem uma boa resposta, você utiliza um azol, você não tem a resposta esperada, e aí acaba você tendo como alternativa utilizar uma equinocandina, e aí acaba você tendo que dispensar desse medicamento mais caro, com maior custo, né, e com uma maior dificuldade de acesso. Dependendo do local, né, para você ter acesso a esse tipo de medicamento é muito mais difícil. E se for para o paciente comprar, fica mais difícil ainda. Professor, Okay? qual que é a classe dele? Equinocandinas. Equinocandinas? Isso, equinocandinas. Aí os medicamentos da classe mais usado hoje é a caspofungina e a micofungina. Eu pesquisei um aqui, era 344. Isso, aí você vai pegar o tratamento, igual eu falei, né? Você pega o tratamento completo, aí você vai gastar aí R$1.000, R$2.000, R$3.000, então são medicamentos caros, né? Medicamentos que, exemplo, você pega um fluconazol, ele custa R$3, R$5. Professor, né? então ele está presente no comprimido parte também? Oi? Não, esse aqui é um grupo. Equinocandina é um grupo, poliênico é um grupo, equinocandina é um grupo, os azóis são outro grupo, são grupos fora a parte, exatamente. Ok. Aí você vê que é caro, né? Igual eu falei, né? Você faz um tratamento com fluconazol, que é um azol, você gasta lá R$20 no tratamento, 30, dependendo do tempo que a pessoa vai tomar. Aí você faz com medicamento desse, a pessoa gasta R$1.000, R$2.000. Imagine você dispor no SUS de medicamento desse para todo mundo. Então é inviável, por isso são reserva. Medicamento que você vai utilizar em situações bem específicas, você não vai utilizar para todos os pacientes, até mesmo para você não desenvolver mais resistência ainda. A gente sabe, quanto mais a gente expõe uma estrutura química, uma droga, a um determinado micro-organismo, você dá mais probabilidade de ele desenvolver resistência. Certo? Pessoal, na próxima aula a gente continua os azóis, aí nós vamos falar dos azóis, imidazóis e os triazóis, que são já antifúngicos, né, sintéticos. A estrutura química deles vem sendo cada vez mais aprimorada, saíram lá do cetoconazol e aí eles vêm melhorando a estrutura química. A gente vamos falar de alguns aqui. Eu coloquei 2 perguntinhas lá para vocês responderem lá no Classroom, né, só para vocês, em relação à resistência fúngica, perdão, porque nós vamos falar também sobre resistência fúngica no final da próxima aula. E aí nós vamos trabalhar algumas outras perguntas de infecções específicas, como quais são os medicamentos que a gente mais utiliza. Exemplo, infecções pitiríase, versicolo, o que a gente mais utiliza, né? Infecções pulmonares fúngicas, o que nós mais utilizamos? Vaginais, o que nós mais utilizamos, né? Então, assim, só para a gente dar alguns exemplos, na próxima aula a gente vai fazer esse bate-bola aí, certo? Então, até sexta, certo? Sexta-feira? Até sexta-feira. Não há mais, um abraço. Professor. Para quem faz optativa essa semana, a gente começa a optativa normal, a gente dá continuidade à optativa também. Oi, Gabriel. Professor. Oi. Essas 2 questões que o senhor deixou lá é para responder até a próxima aula? Isso, até a próxima aula. Ah, tá ok. Obrigado. Gente, tchau, tchau, gente. Valeu, prof. Tchau. Tchau, prof. Precisa